Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah e que a paz esteja com o mensageiro de Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Testemunho que ninguém merece adoração excepto Allah, o único que não tem parceiro, e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Allah. Estimados irmãos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, e mais uma vez sejam bem-vindos às nossas lições sobre o Salat. Na lição passada falamos da purificação, concretamente da ablução, e pusemos em prática essa ablução conforme as narrações autênticas que nos vêm do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Nesta lição, que é a terceira, vamos falar sobre o que quebra, o que invalida a ablução. Se você acompanhou bem mesmo a nossa aula sobre a ablução, você já é capaz de fazer a ablução de forma certa. Então, estando naquele estado de purificação, você pode fazer quantos salates quiser. Na verdade, quando falamos sobre fatores que invalidam a ablução, encontramos uma divergência no seio dos teólogos muçulmanos. Os sábios desta matéria, alguns divergem com os outros em relação aos fatores que quebram a ablução. Mas não há dúvida que temos lá fatores comprovados. Estou a adiantar esta divergência para que você, um dia, ao encontrar esse assunto a ser debatido, saiba que há divergência neste assunto. Então, falando dos fatores que quebram a ablução, a primeira coisa é tudo aquilo que sair pelas duas vias. Tudo aquilo que sair do interior do ser humano para fora por via das duas saídas. Estamos a falar da parte privada. Aquilo que sai dos órgãos genitais e aquilo que sai da traseira. Seja o que for. Se você fez o wudu e do nada alguma coisa saiu da sua parte privada, neste caso da frente ou da traseira, você já não está puro. Você precisa renovar ou repetir a ablução. Então, nós temos uma série de coisas que podem sair por essas vias. E isso significa que o que sai do corpo humano por outras vias não quebra a ablução. A lágrima, o ranho, as salivas, o que sai dos ouvidos, isso não quebra o wudu. Daí a importância de quando falamos das duas vias, que é para diferenciarmos das outras vias. E a prova que confirma que tudo o que sai pelas duas vias quebra o wudu é o que Allah subhanahu wa ta'ala diz naquele mesmo versículo do wudu, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Aw jaa ahadun minkum min al-gha'it". A pessoa precisa fazer o wudu se estiver a sair de onde estava a fazer necessidades maiores ou menores. Então entendemos que no ato de necessidades, seja maior ou menor, a pessoa perde alguma coisa do interior do seu corpo e passa por essas duas vias. Essa é a prova que mostra que tudo que sai pelas duas vias quebra o wudu. Se nós perdemos o wudu por algo que saiu pelas duas vias, nós seremos obrigados a tratar dessas vias. Ou seja, se alguém foi fazer necessidade maior ou menor, ela precisa de se tratar, precisa de se limpar, precisa de se lavar. Esse é um outro tema que teremos pela frente, inshallah, que é como se tratar quando formos à retrete,
quando formos ao banheiro. É um tema em separado que vamos tentar fazer de uma forma abreviada, de uma forma resumida, para um melhor entendimento, inshallah. O outro fator que quebra o wudu, a ablução, é o consumo da carne de camelo. O camelo é um animal conhecido. Então, se você consumir a carne deste animal, enquanto se encontra no estado de purificação, então a sua pureza se quebra, se invalida. Uma vez apareceu um homem diante do profeta sallallahu alaihi wa sallam e perguntou: ó mensageiro de Allah, se eu consumir a carne, portanto, de carneiro, a carne da ovelha, preciso fazer wudu? Ou seja, quebra o meu wudu? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: se você quiser fazer wudu por consumir a carne de ovelha, faça, se não quiser, não faça. Ou seja, não quebra o wudu. E ele perguntou: e se eu consumir a carne do camelo? O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: se você consumir a carne do camelo, sim, deve fazer a ablução. Ou seja, isso quebra a pureza da ablução. Este é o segundo fator. O terceiro fator que quebra a ablução é tocar diretamente, sem proteção, os órgãos genitais, ou seja, a parte da frente e a parte da trás. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: